Gerar um testemunho dói. Eu ouvi isso ontem, ouvi não, né? Eu li isso ontem em um dos vídeos, dos muitos vídeos de testemunhos que a gente colocou, né? A gente contando a nossa história. Primeiro foi aquele que eu fiz, né? Que, por incrível que pareça, ele tá chegando a 100 mil visualizações no YouTube novo que eu criei. Tem 1.600.000 visualizações no TikTok e mais não sei quantas mil no Instagram. Então alcançou muita gente. E aí ontem nós gravamos o seu, já no TikTok tá indo para 60 e tantas mil visualizações. Mais o YouTube que tá com as 20 e tantas mil visualizações e assim ainda vai crescer bastante. É uma história dolorida que nós temos, uma história que não tem muita beleza, tá? Não queremos romantizar coisas ruins que acontecem na vida das pessoas, né, que acontecem na vida da gente por más escolhas nossas. Mas eu preciso entender, e você que está me assistindo precisa entender, que a prioridade de Deus, eu já falei sobre prioridades aqui muitas vezes, ela está em te fazer gerar frutos, Te salvar, depois te moldar. te salvar, te fazer gerar fruto e te moldar. Essa é a ordem de prioridade de Deus. Uma vez que Ele te salva, que isso aconteceu há muitos anos na nossa vida, começa a segunda fase, onde a gente precisa gerar frutos e precisa ter trabalhado. Então agora nós estamos caminhando nessas outras fases. A salvação já aconteceu, ela é um fato determinante. Tá? Houve um dia em que nós fomos salvos, houve uma passagem. Por isso que eu digo que cristianismo não é algo que você faz, é algo que acontece na sua vida. Tá? Aconteceu um evento espiritual em que eu fui salvo. E dali em diante começa um trabalhar de Deus. É como se a Vanessa ama fazer artesanato. É como se a gente fosse o Fimo, como que é aquilo lá? A argilazinha lá, a Nós cerâmica. nós somos argilazinha. E aí Deus, ele comprou a argilazinha. Agora ele começa a trabalhar a argilazinha. Só que a argilazinha é teimosa. E aí ela quebra, ela corre da mão do oleiro. Fica meio torta. E às vezes ela fica torta e ele precisa quebrar ela Seca para errado. refazer. Né? Então esse é o processo que está acontecendo na nossa vida. Só que aí sabe o que é o interessante? Tudo que a gente viveu, eu ouvi algumas pessoas dizendo assim, não, mas isso aí não é de Deus, não. Como que essa mulher aguentou? Isso aí deveria ser uma vergonha de falar isso e tudo mais. Só que entenda, mesmo que seja uma dor muito grande o que nós passamos, olha a quantidade de pessoas que serão alcançadas por causa desse testemunho. Quando a gente fala de milhões de visualizações, vamos jogar abaixo. Suponhamos que 1% dessas pessoas foram alcançadas e restauraram a família. 1%. Você entende o que é 1% disso, meu bem? Nós estamos falando de dezenas de milhares de pessoas. E só que essas famílias, elas têm filhos, parentes, e aí começa a acontecer na vida delas a transformação e vira um outro testemunho. Então você entende que acontece uma transformação gigantesca por causa de um casal que decidiu tomar a cruz, por causa de uma mulher que decidiu assumir a cruz. A cruz ela nem sempre vai ser gostosinha de carregar não, tá? Muitas vezes ela vai ser dolorida. E a palavra de Deus diz isso é o próprio Cristo dizendo, pegue a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz e me siga. Por isso que algumas pessoas falam assim, não, mas Deus quer que a gente seja feliz. De fato, Ele quer que nós sejamos felizes, mas a felicidade de Deus talvez não seja a mesma que a sua. A felicidade de Deus ela é uma felicidade mais profunda, é uma felicidade madura, onde nós experimentamos dela quando a gente dá fruto, quando a gente é transformado. E ela é melhor, ela é superior. As coisas de Deus são superiores às coisas dos homens. Então você acha que você ia estar feliz no aviãozinho do parquinho, mas Deus sabe que você realmente estaria feliz fazendo outra coisa, estando em outro lugar, em outro tempo, de outra forma. Deus conhece a gente mais do que nós mesmos nos conhecemos. E Ele sabe onde realmente a gente estaria dando fruto, onde a gente realmente teria valor à nossa vida. Lá no Legendários fala vidas dignas de ser contadas, né? Histórias dignas de ser contadas. Então é isso que Deus quer para você. E o casamento é uma parte da sua vida.
A gente fala que ele é muito importante, que você tem que lutar pela restauração, mas lembra que para Deus o casamento é uma parte da sua vida, não é tudo. Não é tudo sobre o casamento, é tudo sobre Deus, é tudo sobre Jesus. É As importante pessoas falar isso. invertem os valores, até nisso. Você está em luta pela restauração da sua casa, mas não deixe aquela dor e aquele momento ser superior ao amor e confiança que você tem em Deus, porque senão você vai afundar. Pedro andava sobre as águas quando ele olhou para Jesus. Quando ele olhou as circunstâncias, ele afunda. Então, assim é na nossa vida. Olha para Deus, não olha para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua carteira, para a sua saúde, para os seus filhos, porque sempre vai ter problemas, sempre vai estar em obras. Até o fim, a gente está em obras, em todas as áreas da nossa vida. O foco é Jesus, o foco é a nossa vida com Deus. A gente estava indo ontem jantar e a gente colocou alguns louvores dentro do carro e tem uma banda que tem gerado vários louvores que falam muito de Deus, assim, de uma forma com presença de Deus no louvor, né? E aí tem esse aqui chama Tu És. A banda chama Flop, acho que é Flop que fala Music, Flop Music. Não tem L não. Flop Music. O nome não é fácil de falar pra mim. Enfim, eu demorei 7 anos para falar um monte de letra, gente, então é normal algumas letras serem estranhas. O Tu És, essa música chama Tu És. Ela fala sobre a mulher no poço, indo buscar água e aquele diálogo que ela tem com Jesus naquele momento. Quantas vezes na igreja católica, ou na sua escolinha dominical, ou na televisão vendo um desenho da Bíblia, você viu essa história, você viu essa passagem e olhou e falou assim, nossa, que legal. Eu mesmo, muitas vezes, eu ouvi pregações sobre isso e eu não consegui entender da forma como essa música me fez entender. Essa água que mata a sede de verdade. Como assim Jesus é a água que mata a sede de verdade? E aí toda vez que eu via a passagem eu falava assim, eu queria sentir algo realmente que saciasse em Deus, porque parece que a minha vida com Deus é meio leve, assim, meio rasa. E aí por muitas vezes eu orava para Deus e falava assim, Deus, tá bom, pode me deixar de me tratar como criança, porque no início da minha conversão, logo após alguns problemas que a gente passou, eu falava, Deus, me trata como criança, me dá o leitinho, vem de leve, tipo assim, me trata de leve, eu não dou conta de uma luta grande mais, então me trata de leve, Senhor. E por muito tempo minha vida foi bem águas rasas, tranquila, em Deus. Só que à medida que você vai se aproximando de Deus, você mesmo, o seu vazio interior, a sua mente, o seu coração começa a falar e ousa falar. Tá bom, Deus, agora eu quero ser tratado como adulto, eu quero águas mais profundas, eu quero experimentar mais do Senhor, eu quero entender melhor a sua palavra. Cuidado com esse pedido. E quando eu falei isso para Deus, Ele fez o necessário para que eu pudesse entrar em águas mais profundas. E aí eu creio que todas as lutas que vieram depois foram necessárias para me moldar. Entenda, não é Deus que manda a luta. A luta é causada por nós, tá? Mas Ele usa a luta. Então, à medida que você pede para ver o sobrenatural, ver milagres, você vai pedir, você vai falar, não, Deus, eu quero ver milagres, eu sou ousado, eu tenho fé, eu quero ver milagres. Deus vai te fazer entrar em situações que você vai precisar. Você vai precisar de um milagre. De milagres. E assim, foi comigo quando eu precisei de milagres. E aí naquela hora você pensa assim, ai meu Deus, eu vou enlouquecer, eu não vou dar conta, eu tô morrendo, eu não dou conta mais nem um dia. E aí Deus te dá força. E Deus te dá força para mais um dia, para mais 2, para mais 3, você vê o milagre acontecer e aí você pode falar, eu vi o milagre, agora eu entrei em águas mais profundas, agora eu entendo melhor o que é isso aqui, ó. Porque aquela mulher, ela estava vivendo dores que até então eu não vivi. Dores muito fortes de ser isolada, de ser rejeitada, de cometer vários erros em sequência, de achar que ela mesma não daria conta de sair dos próprios erros. Ela estava num turbilhão de problemas. E pela rejeição do povo, porque todo mundo já julgava ela estava indo buscar água no pior horário do dia e sozinha. Então ela se sentia um lixo. E uma pessoa que foi traída, que está nesse processo de eu não sei se eu confio mais, eu não sei se vale a pena lutar, você se sente como? Um lixo.
rejeitado, você se sente mal, você se sente cansado, você sente que não tem mais força para nem mais um dia. E nesse Provavelmente, caso, inclusive, ela estava nas duas posições, tá? Ela era adúltera. Ela era a traidora. E a rejeitada. Consecutiva, mas ela também era rejeitada. E aí, nessa hora, quem vem em encontro dela? Jesus. E ele fala, você vai beber de uma água nesse poço que vai continuar dando sede. Mas se você buscar a mim, você vai ser saciado e você não terá mais sede. Na verdade, você vai ter uma água que vai jorrar para outros. Essa vida que eu vou te dar, essa água que eu vou te dar, entendo o que Deus estava querendo dizer. Vai matar a sede de muita gente. Vai matar a sede de muita gente. E aí, quando ela creu e ela tomou de Jesus, o que aconteceu? Ela realmente foi transbordar essa água. Ela saiu correndo para contar para a cidade inteira. Eu conheci alguém, ele é o Messias, e ele sabe tudo sobre mim. Vem, gente. E aí ela deu testemunho, e aí o testemunho dela foi água para matar a sede de muita gente. Aleluia. E quantas vezes a gente ouve essa palavra e não entende a profundidade? Você pensa assim, Deus podia falar mais claro, para que fica inventando essas parábolas, essas histórias cabeludas que a gente não entende nada? Mas aí esse louvor me fez tanto repetir essas frases e tentar entender. E o Espírito Santo nesse louvor, que provavelmente essa banda é ungida, eles buscaram ministrar um louvor com vida de Deus. Fez eu entender um pouco mais sobre Jesus. Fez eu me aproximar um pouco mais sobre Jesus. E faz mais de um ano que eu conheço essa música. E toda vez que a gente escuta ela, eu sinto presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que águas mais profundas são processos para você acessar essa água mais profunda. O processo não é legal, mas ele é necessário. A gente é duro demais. Quando a pessoa vê um testemunho do meu lado ou do lado do Ricardo, às vezes fala, Vanessa é tão boazinha. Se enxerga, gente, ninguém é bonzinho. O único bonzinho é Jesus. O casamento que Deus te deu, que é um homem, uma mulher que Deus escolheu para você, está com você, que a aliança foi firmada e Deus está nessa aliança, ele não é perfeito, ele vai errar. E ai de quem acha que não, se um dia eu for traído, eu não perdoo jamais. Ou eu nunca faria isso. Porque você está sendo cego de achar que você é melhor do que Deus falou que você era, porque você não é bom, não há um bom sequer. O único bom e perfeito é Jesus, e o casamento com ele é lá na glória, ainda não é aqui. Sob as circunstâncias certas, sob as pressões certas, qualquer pessoa é capaz de qualquer coisa, porque você é um ser humano. Então, entenda que um dos princípios de sabedoria é reconhecer que você é fraco. Pega o exemplo de Paulo. Você vai ver Paulo o tempo inteiro falando, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ele diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, então vou me gloriar na minha fraqueza. Quando você entende que você é frágil, que você é ser humano, que você é passível de erros, é aí que você consegue se fortalecer em Deus. E é aí que você consegue sair dos problemas, armadilhas que tem diante de você. Porque quando você reconhece a sua fragilidade, você esquiva rapidinho. E aí o diabo não te pega. As pessoas que têm as quedas mais graves são as pessoas que mais confiavam que nunca ia fazer. Eu nunca vou fazer. E aí às vezes Deus precisa te mostrar que você é humano. Olha só, Deus precisa te mostrar que você é humano para que você experimente da graça. Porque a justiça própria, ela te faz cego. Quando você acha que você é bom demais, você é a primeira pessoa que aponta o dedo porque falha. Você não consegue ter empatia para entender a dor da mulher samaritana, que já estava no 5º marido, e o que ela estava com ele agora nem era marido dela. Você entende que Jesus teve compaixão por essa mulher que passava de mão em mão e que provavelmente viveu uma vida totalmente lascada? Você entende que Jesus acolheu aquela mulher que foi pega em adultério? Provavelmente ela estava suja, pelada ainda, na hora. Ela tinha acabado de sair ali do ato e foi jogada ali. E Jesus chega e compreende essa pessoa. Para você compreender essa pessoa, para você compreender aquele que é falho, só tem uma forma. Você tem que entender que você é humano. Você tem que entender que você também é gente e que você só não lasca com a sua vida toda por causa que Deus tem te segurado. Isso é graça de Deus na sua vida. Você precisa compreender isso. O que mais? Amém. Não, e aí uma coisa que eu queria dizer ao ter escolhido esse louvor para guiar mais ou menos a gente, é que às vezes, dependendo do momento que você estiver, ler a palavra parece que está travado.
Ouvir um culto parece que está travado. Ouvir uma pregação no YouTube parece que não flui. Então busca louvores que tenham a unção de Deus para você ouvir. Ouça com cuidado e buscando a presença de Deus. Porque muitas vezes que me levantou foram os louvores. Porque o louvor tem poder de quebrar cadeias, o louvor tem poder de renovar sua fé. Quando você coloca o foco em Deus e tenta entender, tenta buscar. Amém. É isso. O louvor, gente, entenda. Tem uma passagem bíblica em que o apóstolo Paulo, ele estava na cadeia. Era Paulo que estava na cadeia? Paulo e Silas na cadeia. E aí eu fico com medo de estar confundindo Paulo com Pedro, porque ambos já foram presos, né? E aí tá lá Paulo na cadeia e durante a noite, a madrugada, eles na prisão, eles começaram a louvar. E aí a cadeia tremeu e todas as celas se abriram. Olha que interessante, o louvor, isso tem uma simbologia, tá? O louvor, ele quebra as cadeias, ele quebra as amarras. E algo mais interessante ainda, pasmem, eram os dois louvando. Só que todos na cadeia tiveram as celas abertas. Isso tem um significado. Quando você adora, quando você louva, quando você experimenta disso, pessoas do seu entorno, do seu trabalho, da sua vizinhança, pessoas que às vezes nem estão louvando, pessoas que às vezes nem são cristãos, nem têm a fé que você tem, elas vão ser libertas por causa de algo que você está fazendo. Amém. Por causa do louvor que você está liberando. Amém. Amém? Amém. Ah, então é isso. Agora vamos malhar, né? Porque essa cara, meu amor. Miau, 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 miau. Escuta essa música. Tu és FOP Music. FOP Music. FHOP Music. Ah, não, que isso é uma versão, aí tem um monte de nome. Mas é essa Dá-me banda aí. de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Tô vendo que seu dedinho tá doido pra clicar aí no play em outras fontes. Não vai clicar, não. Deus te abençoe. Amém. Compartilha esse vídeo. Não seja deixa um comentário. Não seja um fariseuzinho, porque o fariseu... Olha, Jesus... É xingado até por Deus. Até Jesus xingou o fariseu. Ai. Até Deus xingou o fariseu. E é muito fácil, se você é a vítima de alguma coisa, você se colocar na posição de vítima e depois você virar o fariseu. Muito fácil. A luta do traído, do ofendido é essa, é não ser um fariseu depois que você sofreu o dano. Não seja um fariseu, se enxerga e permanece em Deus que Ele vai endireitar seus caminhos. Que o Senhor abra sua mente, sua visão, pra você enxergar que você é... Eu ia falar... Falho. Você é falho. Humano. Ótima humano. palavra, escolhida. Eu ia falar que você é um merdinha. Deus abençoe muito. Tamo junto, gente. Tchau.